Vamos ao texto, Gálatas capítulo 6, verso 9. Vamos ler todos juntos, é só um versículo. E não nos cansemos, toda a igreja, vamos? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Santo e maravilhoso Deus, esta é a Tua palavra para nossas vidas nessa noite. Nos orienta, nos dá o discernimento para entendermos a Tua palavra da melhor forma possível, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção a esse versículo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Preste atenção que o texto nos diz que no tempo certo nós iremos ceifar. Mas para isso, eu e você não podemos estar desfalecidos, desanimados. A palavra de Deus trata o problema do desânimo há muito tempo, até antes mesmo de Jesus Cristo. Vemos passagens em que vários profetas, e inclusive Moisés, teve os seus momentos de desânimo. O problema do desânimo parece que está contagiando hoje todo mundo, especialmente depois desse tempo de pandemia, de isolamento social, de notícias cruzadas. Algumas das frases mais comuns hoje em dia são: "Ai, gente, eu não tenho mais ânimo para mais nada. Estou me sentindo tão desmotivada ou desmotivado. Se eu pudesse, eu jogava tudo para cima e fugia para bem longe." Quantos de vocês não já ouviu isso? Estou tão triste, desanimado, sem vontade de orar, de buscar a Deus, entreguei os pontos. Desanimei com a vida, com tudo, não tenho mais motivação para nada. Quantos conhecem pessoas assim? Ou quantas vezes até eu e você não pensamos assim em algum momento? O site do Senac, na internet, trouxe em 21 de maio do corrente ano, seguinte estudo, dizia assim: frustração ou desânimo e incerteza em tempos difíceis, como lidar com os planos cancelados ou adiados. Quantos de nós não já tivemos os nossos planos adiados ou cancelados? A falta de garantia por esses planos poderão ser concretizados em algum momento e traz um sentimento de impotência e de frustração para as pessoas. O problema de desanimarmos na caminhada, o problema não é esse desânimo, mas é permanecer nele. A palavra do Senhor sempre nos motiva. Depois de ver aqui Daniel louvando, pulando, até falar de desânimo parece um contraste totalmente diferente. Mas é isso que a palavra de Deus nos traz, para que eu e você não fiquemos desanimados em tempo algum. Porque a gente sabe de onde virá o nosso socorro. A gente sabe que no tempo certo o Senhor irá resolver. Mas eu e você não podemos nunca baixarmos totalmente a nossa guarda. Por mais problemas que surjam. E eu posso falar isso vamos dizer assim, por que eu passei por isso? Por que eu passei por depressão? Por que eu tenho me tratado disso? E dizer assim: poxa, mas o senhor desanimou, o senhor teve que tomar medicamentos. Mas isso faz parte da nossa vida. Estamos no mundo e por estarmos nesse mundo, somos sujeitos ao pecado e a toda sorte de coisas que a vida nos traz. E isso
não nos impede de também adoecermos. O desânimo, a depressão, não é nada mais do que uma doença. E que hoje se vê com outros olhos e se vê uma forma mais explícita de se tratar. E hoje a gente vê a quantidade de psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, à procura, tanta gente tendo que recorrer não só ao tratamento de falar com um psicólogo ou psicanalista, mas de também tomar medicação. E a palavra de Deus nos ensina exatamente isso, que o desânimo é uma experiência comum a todo ser humano. É comum, não é? Não é porque eu estou fraco na fé que eu tenho um desânimo, não é porque eu não estou seguindo direito que eu tenho um desânimo, mas nós também estamos sujeitos a passarmos por ele. Porque o desânimo é estar desanimado. E a palavra já diz bem, desanimado no português, no significado, significa aquilo que está sendo descrito, perdeu a qualidade, que o restante a palavra pretende designar. 10, ou não está mais animado. O verbo desanimar também nos ensina e nos lembra, portanto, uma pessoa desanimada é aquele que perdeu a alma, o ânimo, o alento, o vigor, a coragem e a vontade de lutar. Quando eu e você somos alcançados por esse desânimo, a pessoa que mais fica feliz, com certeza, é o nosso inimigo. Quando eu e você estamos desanimados, nós parece que paramos para o reino de Deus. Porque a gente não tem nem força de lutarmos contra aquele que estamos sofrendo. Quanto mais de pregarmos a palavra de Deus. Quanto mais de falarmos desse Deus. Apesar de saber que Ele está no controle de tudo. Apesar de sabermos que Ele continua e que tudo isso vai passar. Apesar de entendermos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Apesar de sabermos de tudo isso, eu e você estamos passivos de passarmos pelo desânimo. Quando Satanás quer vencer alguém e impedi-lo de combater o bom combate da fé, não precisa mandar um inimigo muito forte. É bastante conseguir mudar sua atitude em relação à vitória. Pois quando o homem está convencido de que a vitória está fora do seu alcance, ele já fica atormentado. E quando acontece isso? Quantas e quantas vezes nós fazemos os nossos projetos, né? Abrir uma empresa, investirmos em alguma coisa daquele tipo, e no meio do caminho, os percalços da vida, aquilo não dá certo. Você desanima, depois do desânimo você se sente incapaz, e aí só vai sendo ladeira abaixo. Depressão, porque tudo que a gente coloca, achamos que somos capazes de fazermos, na luta pela fé temos que também enfrentar isso todos os dias, a batalha contra o desânimo. De fato, quanta gente não colhe porque desanima ao longo do caminho e até para de semear. É tanto que até o senso comum se propõe a prescrever a cura para o desânimo. Um outro texto diz: mas o que fazer para atravessar esse momento em que não temos controle sobre o que vem pela frente? O problema do desânimo muitas vezes vem desse pensamento. Nós nos achamos muitas vezes que estamos sob o controle de tudo. Nós nos achamos que tudo está no nosso controle. E quando chegam as situações que você não tem o controle, que você não consegue resolver,
o desânimo bate à sua porta. É aquele sonho não alcançado, é aquela meta que você pensa de um filho seu e também não consegue, é o filho seu que se perde no mundo, é um parente seu que entra num vício, droga, bebida, e as coisas vão lhe frustrando, e você não tem o controle para mudar isso. Mas tem atitudes simples que podem ajudar a diminuir o grau de estresse e de ansiedade. Com o autoconhecimento é possível saber o que funciona melhor para cada um. Mas algumas orientações acabam valendo para todos. Como, por exemplo, reservar um tempinho para o seu autocuidado. Exposição ao sol, atividade física, cuidados com a pele. Muitas vezes nós nos dedicamos tanto a cuidar e fazer o melhor para o outro, e muitas vezes nos esquecemos de cuidarmos de nós mesmos. Outro ponto importante é que mantenhamos uma rotina, estabelecer planejamento diário, reservar horários. Tudo isso pode nos ajudar. E assim vamos vivendo um dia de cada vez, adaptando a nova realidade, investir em novos projetos, novos sonhos. Mas o importante é cultivar os sonhos e a esperança de dias melhores. O pastor Jorge gosta muito de dizer que um homem sem sonhos é como se tivesse parado de existir, no tempo e no espaço. Porque não há nada a se alcançar. Então, por isso, a palavra também nos ensina constantemente a não deixarmos que esse desânimo atinja a um ponto tal que eu e você venhamos a totalmente parar. Mesmo nos dias mais difíceis, aí eu vou falar da minha experiência, eu nunca deixei de vir um dia para a igreja. Estar aqui trabalhando, estar aqui me dispondo, mas sempre tive o cuidado do meu pastor, da minha igreja. Mas isso não foi o suficiente. Eu tive que entrar nos medicamentos, tive que ser tratado, tive que aprender a lidar que aquilo era uma doença e não era nada de eu ter fracassado. Mas a gente se sente assim. Nós, como vemos alguma coisa que não está sob o nosso controle, a primeira coisa que fazemos é procurar um culpado. E muitas vezes, Satanás nos aponta e nós achamos, eu falhei. Eu falhei na criação do meu filho, eu falhei na administração do meu negócio, eu falhei aqui, falhei ali. Mas tudo isso é o que desânimo nos traz para nos enfraquecermos. A pessoa encara todas as situações de acordo com a influência ou a expressão que essas situações têm sobre ela. Estando inteiramente ocupado consigo mesmo, com os seus anseios, com os seus pontos de vista, com as suas avaliações, com suas expectativas e com os seus recursos. Sente-se facilmente desanimado. Mas para solucionar qualquer situação, a verdade é aquele que crê tudo pode através de Cristo, que o fortalece. Essa palavra, que nós muitas vezes sabemos até de cor e salteado, parece que nos foge à memória. Parece que a gente se esquece de tudo que Deus já fez na nossa vida. A gente foca só no problema, na necessidade
e parece que aquele problema é o maior de todos. E para todo mundo tem forma de ser corrigido, mas o meu problema parece que não tem. Porque eu estou desanimado. Eu estou enfraquecido, e isso também vai enfraquecer a minha fé. Há estudos que nos mostram de como ficamos desanimados, até o nosso sistema que nos protege de tanta doença tende a baixar. E ficamos mais vulneráveis a outras doenças. Tudo isso em consequência de uma simples ou de um simples desânimo. E quando a gente está falando nisso, a gente está falando de mim e de você, que nos achamos pessoas comuns. Mas Moisés, Elias, Jonas, todos eles passaram por processo de desânimo em algum momento das suas vidas. Em Número 11, verso 15, tem assim: se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. Moisés falou isso. Homem que foi levantado por Deus, treinado e preparado no deserto, para libertar o seu povo, mas em determinado momento, Moisés se sente assim: se é assim que vais me tratar, mata-me agora. Elias também estava desanimado, entregou seus pontos, lá em 1 Reis, capítulo 19, versos 4 e 5, conta que Elias entra no deserto, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a sua própria morte. Não é isso que o desânimo nos causa? A gente parece que não vê solução em nada. Se esquece de todas as vitórias que Deus já nos deu. Moisés se esqueceu das vitórias que Deus nos deu. Moisés se esqueceu que libertou o seu povo, que ajudou a libertar. Moisés se esqueceu que Deus permitiu que ele abrisse o mar. Moisés se esqueceu que ele andaram por anos no deserto e suas roupas, suas vestimentas, seu calçado não ficavam ruins. Moisés se esqueceu que o Senhor trazia o alimento de dia e tinha uma nuvem protegendo do sol e também tinha uma proteção durante a noite. Se o próprio Moisés passou por isso, se Elias passou por isso, e tudo depois de uma grande vitória. Mas é porque em certo momento nós nos achamos o cara. Nos esquecemos que tudo o que fizemos ou fazemos é tão somente para a glória de Deus. E quando nos achamos que somos a pessoa, estamos nos fortalecendo daquilo que eu e você temos controle. Daquilo que eu e você podemos controlar. Mas a Bíblia nos ensina que a minha e a sua vida é como o quê? Uma neblina. Que um simples sopro se dispersa. Estamos vivos agora, não sabemos daqui a sequer 10 minutos. E fazemos planejamento para amanhã, para meses, para anos, e sequer temos o controle de se estaremos vivos ainda hoje à noite. O desânimo também nos leva a nos mostrar nossas fragilidades. Se lembra de Moisés no início? Dizia: não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais. E depois ele disse: é assim que tu vai me tratar, mata-me agora. E temos tantos outros exemplos de pessoas que tiveram o seu momento de desânimo.
Jonas estava tão ocupado consigo mesmo, com seus planos, e os ninivitas foram poupados, e ele não considerava aquilo correto. Achava que Deus não deveria ter feito aquilo. E isso o frustra. E isso lhe deixa desanimado. Então o Senhor Deus fez crescer sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça, livrar do calor, o que deu uma grande alegria. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu sobre a cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Em cima de todos esses assuntos que parece que traz até mais desânimo às nossas vidas, a palavra do Senhor está nos ensinando totalmente o contrário. Para entendermos que tudo o que temos aparentemente sob o nosso controle não é nada. Nem sequer temos controle de nossa própria vida. Mas Deus nos mostra várias formas, e a palavra nos ensina várias formas de tratarmos o desânimo. Mas Ele também nos ensina a vermos quais fatores estão nos levando a isso. A fórmula do desânimo geralmente começa com a fadiga ou cansaço físico. Lembra lá de Neemias? Os muros de Jerusalém precisavam ser levantados. Quase 150 anos, aqueles muros todos destruídos. Deus levanta Neemias para levantar esses muros. Estão levantando, quando chega a uma certa altura, aproximadamente a metade dele, o povo cansa. E não obstante a isso, os inimigos começam a incutir coisas em suas cabeças, para que ele também fosse afetado, não só pelo cansaço agora, mas agora uma pressão externa, uma frustração. Aí o povo começa a olhar o que ele tem que fazer, e começa a ver os entulhos, e aquilo frustra eles. E aí começam a se levantar o fracasso, fadiga, desânimo. Os trabalhadores já não tinham mais força, frustração, ainda havia muito entulho, o fracasso por nós mesmos não conseguiríamos reconstruir um muro, ou seja, vai causando desistência. E essa forma vai nos atacando e vai nos enfraquecendo. Mas Deus nos ensina mais alguns pontos. Infelizmente tem muita coisa, mas o tempo corre bem mais rápido do que a gente está trabalhando. E ele começa a nos ensinar os pontos que podemos utilizarmos para não pararmos. Deus sempre nos coloca para que nós nunca nos esqueçamos de orarmos a Deus com fé. Lá em Neemias, quando Sanbalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será em vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar as pedras da construção? Em Tobias, o amonita estava do seu lado, completou: pois que construam,
basta que a raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Enfraquecido pelo cansaço, desanimado pelos entulhos, e agora o inimigo colocando coisas para eles desanimarem mais ainda. Todos juntos planejavam atacar, mas Deus nos diz: ore com fé, continue agindo com fé, pois nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Mas os sambalates da vida começam a atacar os outros pontos. E começa também a atacar suas famílias. Muitas vezes o inimigo não vai conseguir derrubar você. Muitas vezes o inimigo não vai conseguir paralisar você. E vai atacar os pontos fracos da sua casa. Seus filhos, sua esposa, problemas financeiros, que deixa qualquer casamento em desordem. Mas ele nos lembra que tudo isso tem uma finalidade, para que eu e você saiamos fortalecidos, para que eu e você tenha amor ao que está sendo feito, à obra, à sua fé, porque quando nos envolvemos, nos servimos uns aos outros, o amor não dá espaço para o desânimo. Quando estamos juntos com família, em prol de levantarmos um ao outro, nos sentimos fortes. Como estamos juntos como igreja, como sala de homens, sala de mulheres, onde um intercede pelo outro, estamos nos sentindo fortes. Apesar que a doença vai nos atacar, apesar de todos aqueles chamados gatilhos que a vida nos traz, para, mais uma vez, desanimados. Combatendo o desânimo. Permitam deixar 3 dicas bem práticas. Fixe os olhos nos modelos certos. Se o povo fosse olhar para os seus inimigos, ou o que eles estavam falando, que os muros não seriam erguidos, que os muros iriam cair com facilidade, era meio caminho andado para eles desistirem. Lá em Hebreus 12, verso 1 e 3 diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou toda a oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês, para que cada um de nós não se sentissem cansados e não desanimássemos. O Senhor se deixou passar por todas aquelas coisas para nos mostrar o quanto Ele está disposto a nos amar, a nos salvar e nos reconciliarmos com o Pai. Mas para que isso aconteça, eu e você não podemos desanimar. O texto lá em Mateus 11, 28 a 30 diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, todas as vezes que eu e você recorremos à fonte certa, a gente vai encontrar uma palavra para nos levantar. Não pela minha nem pela sua força, porque somos finitos, mas pela esperança, pela fé e por esse que morreu por mim e por você, que sacrificou-se por cada um de nós, que deu a sua própria vida por nós e que está disposto a nos levantarmos e nos dar força todos os dias. Que Deus nos abençoe.